Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Já conversamos por aqui sobre Visual Law, uma solução que está super em alta no direito. Mas hoje vamos trazer uma visão diferente sobre o tema. Um grupo de pesquisadores do direito iniciou uma pesquisa para entender melhor a efetividade e aceitação dos magistrados sobre o uso de técnicas de Visual Law nas petições judiciais. O resultado dessa pesquisa ficou incrível e, além de tudo, será muito útil para os advogados que querem acompanhar essa nova tendência. Para falar sobre como a pesquisa foi feita, quais as conclusões e quais os próximos passos, vamos conversar com o idealizador e coordenador do grupo de pesquisas Visual Law, Bernardo de Azevedo. Ele é advogado, professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Fevale, membro do Teach the Future, movimento futurista global que prepara as novas gerações para as mudanças, cofundador da Futurídica, uma edtech que prepara estudantes e advogados para o mercado jurídico do futuro, pesquisador de direito, inovação e novas tecnologias, além de autor de livros e artigos jurídicos. Vamos nessa? Bernardo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Direito 4.0. Bernardo aí que já virou um parceiro de caminhada nessa área de direito, inovação, tecnologia, empreendedorismo, legal design. A gente tem participado de várias coisas em conjunto e recentemente eu vi uma coisa muito legal que eu falei, cara, não podemos deixar de isso passar e o Bernardo tem que voltar aqui no podcast para a gente tratar da pesquisa que vocês fizeram, porque a gente sempre fala muito, né, ficou muito em voga Visual Law, legal design, mas até hoje, assim, era uma coisa meio que a gente pressupunha que os juízes iam gostar, pressupunha que dava certo. É claro que tem as metodologias, tem as formas de, né, os processos que fazem parte de uma metodologia de legal design, mas até então a gente não tinha nada. Eu, pelo menos, desconheço no mundo até, no Brasil com certeza não tem, mas no mundo eu desconhecia qualquer iniciativa nesse sentido de realmente tentar verificar qual que é a percepção dos magistrados, né, sobre a aplicação de Visual Law nos documentos, nas petições, nas peças judiciais, e aí vocês encabeçaram esse movimento com uma pesquisa que eu achei sensacional. Mas eu já estou aqui até me atropelando, antes de entrar no tema especificamente, Bernardo, vamos falar um pouquinho primeiro para quem não conhece o que é Visual Law? Excelente, Gustavo. Antes de mais nada, um prazer estar retornando aí ao podcast, né? Estamos aí pela terceira vez participando, então um prazer, uma satisfação. E podendo falar de um tema que vem ganhando cada vez mais espaço aí no Brasil, né? Tanto o legal design quanto o Visual Law são campos que vêm crescendo cada vez mais. Nós podemos colocar assim como marco temporal o ano de 2019 no Brasil, que a partir deste ano tivemos aí vamos dizer assim, o start, né, dessas discussões, e agora, passado aí pouco mais de 2 anos, estamos aí com diversos cases de aplicação aí ao redor do país, né? Então, essencialmente, nós temos que o legal design seria a aplicação do design no mundo do direito, né, um conceito que foi muito bem trabalhado pela professora Margaret Hagan, né, do Laboratório de Legal Design de Stanford, e a gente coloca o Visual Law como uma sub-área, né, do legal design, focada essencialmente no design da informação jurídica. Então, o legal design ele é mais amplo do que o Visual Law, ele é a área-mãe da qual o Visual Law se preocupa mais com essa camada final. Seria, então, o design da informação jurídica. Com o Visual Law, que se busca é adaptar a composição dos documentos jurídicos para uma linguagem mais clara, mais compreensível e com o apoio de recursos visuais. Então, o foco aqui é tornar a informação jurídica mais acessível, seja para o leigo, seja para até o mais versado profissional. Então, alguns profissionais se dedicam a estudar o legal design, a parte essencialmente, às vezes, conectada com a experiência do usuário e tudo mais, e tem outras pessoas que se dedicam mais nessa camada final, nesse recorte, que é o design da informação jurídica, que é o qual o nosso grupo de pesquisa se debruçou aí ao longo de 2020. Muito legal. E para quem ficou interessado, a gente não é o objetivo entrar aqui nesse episódio demais, né, nos detalhes de Visual Law, mas tem um episódio aqui já no Direito 4.0, lá atrás, o episódio 13 com a Ana Paula Holtz, que a gente tratou especificamente sobre Visual Law. Então quem ficar interessado em se aprofundar mais nesse tema, eu já dou um toque de ir lá conferir esse episódio, que é muito bacana. Mas vamos então falar do grupo do Visual Law. Você resolveu criar esse grupo Visual Law. O que é esse grupo? Perfeito. Bom, em fevereiro de 2020, né, ali pouco antes da pandemia, enquanto eu estava preparando uma palestra para os alunos da UBRA do Litoral Gaúcho, né, em Torres,
eu tive justamente essa ideia de conduzir uma pesquisa que pudesse compreender, né, a visão dos magistrados sobre recursos visuais e petições. Eu já vinha utilizando esses recursos de forma intuitiva, algumas aplicações pontuais, e eu comecei a ver aos poucos profissionais desde 2019 utilizando esses recursos, né? Mas ao mesmo tempo eu me perguntava, e será que os magistrados vão receber bem esses recursos, esses elementos? Será que vai ter algum entrave na comunicação? Será que eles vão ver com bons olhos todas essas questões, né? Então foi justamente essas perguntas, esses questionamentos que me surgiram durante a viagem até Torres para dar essa palestra, e me motivaram, então, a fazer um chamamento à ação, por assim dizer, né? Então, logo que eu retornei dessa palestra, eu fiz uma chamada ali nas minhas redes sociais, perguntando se as pessoas gostariam de pesquisar juntamente comigo a visão da magistratura, né? E, para minha surpresa, tive uma adesão inicial de cerca de 12, 13 membros, e começamos a montar ali um grupo de trabalho inicial, né? Não tinha nome ainda, não tinha uma formação toda, assim, já definida, mas nós começamos ali brevemente os trabalhos, organizar a forma como ia ser conduzida a pesquisa, e daí veio, né, Gustavo, como a gente sabe, né, veio a pandemia, atrapalhou tudo, tivemos que nos readaptar, então essa ideia ficou em suspensa por um período, até que depois, aí, por final de mês de março, início de mês de abril, eu resolvi reconduzir, né, essa iniciativa, então fazendo um novo chamamento à ação, né, nas redes sociais, e para minha surpresa, Gustavo, mais de 100 pessoas aí se manifestaram, né, no sentido de querer participar desse levantamento. Nossa. Nós formamos um grupo de pesquisa em tempo recorde, assim, foram muitas pessoas muito rapidamente, e aí a partir de abril já estávamos começando a desenvolver essa pesquisa aí em todo o Brasil. E o que é legal, aí se você me corrija se eu tiver errado, porque eu não participei do grupo, mas eu tenho pessoas próximas a mim que participaram e sempre vinham, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito desses temas novos e tudo mais, e sempre vinham comentar comigo de algum evento, em cada encontro que vocês tinham, né? Evento não, em cada encontro, tinha um evento, tinha participação de pessoas para tratar de algum tema específico, para dar conhecimento para quem estava envolvido nesse processo, nessa pesquisa. Não era simplesmente desenvolver um questionário, sair, distribuir e ver o que vai acontecer, né? Vocês estavam ali trocando ideia, aprendendo cada vez mais, aprofundando, estudando realmente o tema, né? Isso é legal e é bem raro a gente ver isso, né? Justamente porque, apesar da ideia ter começado como um grupo de pesquisa, nos primeiros dias a gente percebeu da importância de trazermos pessoas de fora, especialistas no tema, que pudessem ali compartilhar insights, experiências, ensinamentos. Então nós fizemos assim semanalmente encontros virtuais, então um convidado ministrava um conteúdo, de trazer pessoas de fora, e foi um momento muito rico, né, no começo do grupo, assim, de aprendizado. Então os profissionais do grupo, entre designers, advogados, professores, aprenderam muito naquele momento, e semanalmente nós tínhamos esses convidados. Então, e tanto que dessas reuniões, Gustavo, surgiu um subgrupo, né, acadêmico, por assim dizer, no qual nós reunimos pesquisadores para depois publicar o livro, né, que saiu agora pela editora Revista Tribunais no mês de janeiro deste ano, 2021, né, justamente foi fruto desse trabalho do grupo, que surgiu desses encontros iniciais. Então a gente montou um subgrupo só de pesquisa acadêmica, né. Então esse livro que está sendo agora veiculado e tem saído bastante na Revista Tribunais é fruto desse subgrupo que foi criado, então, do Visual Law, né. E qual que é o nome do livro, para quem já ficou interessado aí? O livro é Visual Law, como os elementos visuais podem transformar o direito. Então, um livro que saiu agora, este ano, né, pela Revista Tribunais, e é um livro diferenciado no mercado, sabe, porque ele não apenas é uma coletânea de artigos, a gente teve uma preocupação de também inserir várias facilitações gráficas ao longo da obra, e também antes de cada artigo tem uma folha de rosto que traz ali informações principais, como áreas correlatas àquele artigo, palavras-chave, as principais habilidades que vão ser desenvolvidas na leitura. Então, uma obra diferenciada no mercado também é toda colorida, né, que também engrandece aqui o trabalho que foi realizado. Ah, ótimo, maravilha. E aí, quanto tempo de pesquisa que esse grupo teve para fazer e chegar nesse relatório final que vocês estão apresentando agora, nessa semana, né? Excelente. Nós tivemos aí mais ou menos uns 6 meses de pesquisa, então enviamos diversos e-mails, né, para a magistratura federal. Então, começamos com a magistratura federal e agora, este ano, nós vamos retomar as atividades da magistratura estadual, né? Então, o foco, essencialmente, foi entender como os magistrados federais se posicionavam, né, pensavam a respeito de elementos visuais
em petições. Foi um trabalho, então, bastante árduo, porque exige, né, Gustavo, enquanto pesquisadores, muitos e-mails enviados, até uma certa insistência para que aqueles questionários sejam respondidos, né? E esse trabalho foi feito, então, enquanto grupo, nós montamos um survey, né, um questionário pré-formatado com 10 questionamentos, trazendo ali desde a parte da aceitação ali para fins de preceitos éticos, né? Então, uma adesão inicial dos magistrados e perguntando questões, como a gente pode desenvolver ainda ao longo do podcast, mas questões como a faixa etária também, os elementos visuais que os magistrados mais gostam, quais que eles menos gostam e assim por diante. Então, perguntando tudo isso para entender como é a visão da magistratura sobre esse tema. E quantos juízes que participaram dessa primeira pesquisa? Nós tivemos aí uma participação de 147 magistrados, né, efetivos, que a gente contabilizou para fins da pesquisa, e todas as unidades judiciárias, né, melhor dizendo, de todos os estados foram contemplados. Então, alguns estados responderam mais que outros, mas todos os estados da federação foram contemplados nesse levantamento. Ah, legal. Legal, então é uma amostragem bem que retrata bem a realidade do Brasil como um todo, então, né? Não é uma coisa que a gente... Porque às vezes a gente tem esse problema, né? Alguns estados a gente já até sabe, até jurisprudencialmente mesmo, a gente tem o exemplo do Sul aí, né? É um exemplo clássico de, às vezes, ter algumas decisões mais arrojadas, mais avançadas, então fazendo essa pesquisa e essa busca de uma forma mais distribuída pelo país, a gente tem um cenário mais abrangente, né? Isso é muito legal. E vamos entrar então na pesquisa, o que os juízes, eles entendem que hoje seria o maior problema nas petições que eles recebem, né? Sem entrar aí já falando de visual law, mas assim, hoje, o que vocês perceberam no cenário atual que eles veem como um problema, né? Porque isso também é um dado muito novo para mim, assim, é claro que a gente desconfia, mas eu nunca tinha visto nenhuma pesquisa que tentasse perceber os nossos erros, assim, como advogados, né? Como que está a percepção do judiciário com as nossas petições. Não, perfeito. Nós tivemos essa preocupação, Gustavo, antes de entrar propriamente no tema do visual law, né? E justamente perguntar aos magistrados quais são os maiores problemas nas petições atualmente. E só te interromper, né? Porque assim, isso é basicamente o processo, né, de design, né? Você entender, não adianta você querer colocar um ícone, alguma coisa, algum recurso visual sem entender se aquilo ali vai resolver algum problema, se tem um propósito, né? Por isso que eu acho muito legal essa pergunta, não só para aplicação de visual law, mas como feedback para nós advogados mesmo, porque primeiro a gente precisa entender, bom, qual que está sendo o problema? Como que a gente pode resolver esse problema, né? Perfeito. E daí nós perguntamos nessa pergunta, depois o pessoal pode acompanhar, tem a pesquisa completa no site, que é visuallaw.com.br. Nessa pergunta número 4, nós justamente perguntamos, né, em sua visão, qual que é o maior problema nas petições atualmente? Então, a gente elencou várias possibilidades ali, como número excessivo de páginas, transcrição de jurisprudência excessiva, a má formatação, mas o que ganhou aqui, né, no levantamento foi a argumentação genérica, né, então, seguida da redação prolixa, né, argumentação genérica com 71,9%, e redação prolixa com 71,2%. Então, os principais assim, problemas encontrados, né, na visão de uma estrutura federal foram esses dois. Né? Então, uma redação prolixa, que envolve assim, utilização de termos rebuscados, que muitas vezes são desnecessários, e a argumentação genérica, que muitas vezes é aquela que, nas ações cíveis que o pessoal utiliza, né, porque não quer refazer a petição, então traz aqueles blocos de texto já construídos, mas que são genéricas e não são feitas e relacionadas ao caso concreto. O que para mim até então assim é legal porque valida, mas eu já desconfiava de que isso seria o ponto mais crítico apontado pelos juízes, porque realmente o que a gente percebe é geral isso no mercado, né? Cada vez mais, principalmente aquelas ações que a gente considera como de massa, não tem muita mudança, não tem muita adaptação ao caso concreto. E aí dá como consequência, e aí ressaltando para quem está ouvindo e não teve acesso ainda à pesquisa, os juízes eles poderiam marcar mais de uma opção, né? Por isso que dá esses números tão grandes assim em cada opção. Mas dá como consequência o terceiro item que foi mais votado, que é o número excessivo de páginas, né? Com 62%. Então, assim, é consequência total disso que a gente vem dizendo. Olha, não dá mais para a gente abordar as petições, recursos, como a gente abordava. Não dá mais para ter uma petição de 30 páginas, porque isso o juiz já está cansado de saber. Você não precisa ficar citando muito artigo, você não precisa colocar
5 jurisprudências para fazer o seu ponto de vista, né? Dá para simplificar muito. Tem até alguns escritórios que estão tomando como iniciativa limitar, né? Olha, a nossa defesa só pode ter até 5 páginas, o nosso recurso só pode ter até 4 páginas. E aí estão bonificando os funcionários por atingir essas metas, justamente porque estamos percebendo que é muito mais eficaz você ter uma coisa mais enxuta, mas que o juiz vai ler com mais calma e vai entender que aquilo ali se trata do caso específico, do que ficar tentando simplesmente ficar livre do problema e pegar uma petição que já está pronta ali e simplesmente copiar e colar, né? Exato, então a gente pode concluir aqui que um profissional que faz uma petição com excesso de páginas, usando termos rebuscados e sem necessidade, e ainda por cima traz uma argumentação genérica, tem tudo para ser uma petição que não vai ser apreciada ou não vai ser, no mínimo, né, bem analisada por um magistrado. Né? Então é isso que nos tiramos de conclusão aqui inicial dessa pergunta número 4. Isso é muito importante, porque é o que a maioria das pessoas está fazendo, né? Então, a gente já tem que ficar super atento a isso aí, independentemente de usar elementos de visual law ou não, é uma necessidade melhorar a nossa escrita e melhorar a nossa abordagem com as petições. Aí a próxima pergunta, Bernardo, a gente já começa a entrar aí no visual law, né? O que tornaria para os juízes, então, já que a gente já tem essas petições com uma argumentação muito genérica, muito prolixa, muito extensa em número de páginas, o que tornaria para os juízes uma leitura mais agradável, assim, de uma petição? Nos surpreendeu bastante, né, que das várias opções que a gente colocou aqui também, e era possível marcar mais de uma opção, a opção redação objetiva ganhou disparado aqui com 96%, então 96%. Seria, dentre os vários elementos que nós elencamos, né, a redação objetiva é, na visão dos magistrados federais, aquilo que mais torna uma petição, então, agradável para leitura e análise, seguida de uma boa formatação de peça, com um pouco menor o percentual de 66%. Né? Mas, então, um profissional que evita aqueles erros anteriores, vamos dizer assim, da questão anterior, e prima por uma redação objetiva e uma boa formatação, ele tem um impacto maior aqui na comunicação e, necessariamente, ele consegue ter mais resultados práticos na sua atividade. E aí vocês perguntaram também sobre essa combinação de elementos visuais e texto, como que é a percepção deles ou não? Isso, nessa questão nós já começamos a trazer então o tema do visual law, né, perguntando se a combinação com elementos visuais e textuais também poderia tornar a petição agradável para análise, né, e leitura. Eles colocaram aqui no percentual de 38,6%, né, menor que a redação objetiva, mas também elencando, né, maior que o próprio uso de destaques no texto, que a gente percebe hoje que muitos profissionais fazem, né, esse uso de negrito, sublinhado, itálico e outras cores, né? Então esse levantamento dessa questão também trouxe essa parte também dos elementos visuais. Legal, e aí então a gente já tem a primeira sacada, né? Bom, se você não quiser usar, pelo menos, né, nenhum recurso, nenhum elemento visual, se você fizer uma redação objetiva e formatar bem sua peça, você já saiu na frente de muita gente ali, já ganhou a simpatia do juiz para ler sua peça, né? E quais são, então, esses recursos visuais que já estão sendo utilizados hoje? Na pergunta 6, a gente daí elencou, né, vários elementos visuais que podem ser utilizados nas petições. Então, nós fizemos ali um brainstorming enquanto grupo para pensar nas várias possibilidades. Então, a gente elencou, por exemplo, o uso de infográficos, QR codes, fluxogramas, linhas do tempo, gráficos, vídeos, né, pictogramas, links. E de todos esses recursos, a gente perguntou para os magistrados, né, quais deles eles já viram mais sendo utilizados nas petições. Então, ganhou aqui os fluxogramas com 46%, né, foram os mais apontados, seguidos pelos links, né, para acesso externo e também em relação aos gráficos. Então, são os 3 recursos visuais mais utilizados. Nos surpreendeu muito, Gustavo, o fato de os vídeos e QR codes ter uma dimensão maior aqui nessa pesquisa, porque a gente percebe hoje muitos profissionais utilizando esse recurso. Né? Inclusive, muitas petições eu recebo semanalmente de profissionais que colocam vídeos, QR codes nas petições, com forma de poder complementar os argumentos que estão sendo trazidos ali na petição inicial. Legal. E uma coisa que eu achei, assim, interessante é porque vocês falam muito de pictogramas, e eu já também conversei com o juiz federal Marco Bruno, e ele também utilizava esse termo, mas uma das primeiras vezes que eu vi esse termo pictograma foi com ele, assim, de uma forma mais extensa.
E eu não sei se todo mundo realmente tem noção do que seria um pictograma. E isso aí me chamou um pouco a atenção, porque depois lendo a pesquisa e vendo os resultados, e a gente vai abordar para frente, eu não sei se as pessoas, você acha que elas entendem, elas sabem do que se trata um pictograma, o que é um pictograma? Eu acredito que ainda existe uma dificuldade na compreensão desse termo, inclusive nós ventilamos isso na pesquisa, que se talvez a gente tivesse colocado só a palavra ícones na pergunta, poderia ter o resultado sido diferente, né? Na verdade, assim, pelo que se tem da literatura, haveria uma diferença entre ícones e pictogramas, que pictogramas seria aqueles sentidos literais, né? Vamos pensar uma placa que coloca para o lado, né? Ou seja, proibido para dobrar à esquerda ou para a direita. Ali seria um sentido literal do que pode ou não fazer. Já um ícone seria uma criação de um ser humano, do designer, do profissional, que vai criar uma nova linha de comunicação, uma nova ideia a partir de outros conceitos. Mas não é aquela coisa literal que nós temos nesse exemplo das placas de trânsito. Então seria mais ou menos essa distinção que se estabelece na literatura. A gente quis colocar ambos, mas de fato a gente reconhece que o termo talvez não seja muito bem compreendido pelos magistrados. Porque me surpreendeu, assim, se a gente olhar, né? Eu achei que o pictograma ia ser um dos mais, assim, aceitos, né? Um dos mais utilizados, porque a gente ficou aqui nessa pesquisa, fluxograma com 46%, né? Arredondando aí, links com 37%, gráficos com 35%, e aí o pictograma... deixa eu ver quantos por cento, 4% só, ele ficou com uma, vamos chamar assim, uma aceitação muito pequena, que na minha visão, mas é claro, eu posso estar, né, totalmente equivocado, mas na minha visão eu esperava que o pictograma tivesse uma aceitação maior, uma utilização maior pelas pessoas, né? Então aí de cara eu já pensei assim, poxa, será que realmente as pessoas têm noção dessa ideia, né, e dessa diferenciação aí que você explicou bem pra gente? Então tá realmente dentro do que eu pensei. Às vezes, como é uma coisa muito nova, as pessoas nem têm ideia do que é efetivamente um pictograma, né? Então pode realmente ter sido esse o problema. Se tivesse usado uma outra palavra, tipo ícone, apesar de não ser o termo correto, né? Pode ser que o resultado tivesse sido outro, né? Exatamente, e assim a gente percebe hoje em muitas petições essa utilização de ícones, praticamente na maioria das que a gente percebe e enxerga aí no mercado, e sendo protocoladas, né, com muitos ícones para organizar as informações, né, a hierarquia de informações e tudo mais. Então, realmente, né, nesse ponto a gente tem essa hipótese de que o termo pictogramas pode ter confundido, ou pelo menos os magistrados não terem entendido na sua essência essa terminologia. Massa. Então a gente já sabe aí quais são os recursos que os juízes estão gostando mais. E quais que são os recursos que eles estão gostando menos? O que a gente está usando, tentando emplacar que não está colando com os juízes? Essa aqui foi uma das grandes conclusões da pesquisa e também nos chocou bastante, né, que dos recursos que os magistrados menos gostam, né, seriam os vídeos e QR Codes. Então, de todos que a gente elencou ali nas opções, os vídeos e QR Codes seriam os recursos menos, então, que eles simpatizam, né. E aqui a gente, claro, tem algumas hipóteses, né, Gustavo, não é possível fazer subperguntas a partir das respostas, seria o ideal, mas não é possível fazer isso no survey. Mas a gente tem algumas hipóteses que os vídeos, necessariamente, para ser inseridos numa petição hoje em dia, nós temos que usar os QR Codes ou links, né? Porque os próprios sistemas proxies e derivados e semelhantes, eles têm uma limitação, né, de megabytes para cada petição. Então, no momento que até tem como inserir um vídeo em uma petição, só que a petição acaba ficando muito pesada, né, em termos de megabytes. Então, as opções hoje são colocar ou um link para acesso externo, ou colocar um QR Code no qual o magistrado vai ser, então, direcionado a essa URL externa para poder acessar esse conteúdo. E as nossas hipóteses aqui que, para alguns magistrados, essa atividade pode representar um trabalho adicional, ou seja, o magistrado precisa sair do ambiente que ele está analisando aquele documento, ir até o YouTube, ou Vimeo, ou outro similar, acessar aquele conteúdo para depois retornar, né, aos autos eletrônicos e, com isso, apreciar a petição novamente. Então, seria essa uma das hipóteses que a gente tem. E a segunda é que, para alguns magistrados, isso também precisaria estar entrando num ambiente inseguro, do qual ele não conhece, não é familiar a ele, e ele pode se sentir inseguro de entrar nesse ambiente, ele prefere, então, opta, então, por não fazê-lo, né? Porque eu imagino que isso aí deve ser uma preocupação constante, né?
porque você tem aí a todo momento o Poder Judiciário está sendo testado quanto a ataque hackers e coisa desse sentido. É claro que dentro de uma petição a coisa fica muito mais complicada, vamos dizer assim, porque aí você tem um advogado utilizando de algum link para tentar causar algum mal aí, hackear o site, enfim. E a Justiça Federal já foi, né? Pelo menos o TRF1 aqui eu já tenho notícia de várias vezes, já foi alvo de ataque hacker, então realmente deve ser uma preocupação que eles têm. Primeiro, QR Code, às vezes o celular, você tem que baixar um aplicativo para poder acessar e poder abrir, então já é um dificultador a mais. E o link, realmente, na hora que você vê aquele link extenso, cheio de caracteres ali, você fala, poxa, será que realmente eu preciso entrar? E aí acaba não entrando, né? E pode também ter sido essa a preocupação maior deles, né? E você vê alguma forma da gente tentar passar isso aí, tentar modificar isso, é cultural mesmo, é uma coisa que demanda mais tempo até que todos estejam acostumados com esses tipos de recurso para ganhar confiança, ou tem alguma dica que você acha válida que possa ser utilizada para que quem quiser utilizar um vídeo ou um QR Code consiga fazer isso e consiga efetivamente fazer com que o juiz entre, acesse e assista o vídeo ou entre no link que ele está colocando ali? Talvez uma das possibilidades para o futuro, né, Gustavo, seria os sistemas aí de processo eletrônico ter uma maior capacidade para suportar petições mais pesadas em termos de megabyte. Então, por exemplo, o profissional poderia embutir esse vídeo na própria petição, colocando entre um parágrafo e outro, por exemplo, e o magistrado daria o play nesse vídeo no próprio ambiente no qual está analisando o processo, não precisaria sair para um ambiente externo. Então, seria uma das possibilidades. Eu conversei também com alguns magistrados sobre esses resultados, né? E alguns deles me falaram que, na verdade, os magistrados não querem, eles até gostam de elementos visuais, só que eles não querem ter um trabalho adicional. Então, nesse caso, no momento que o magistrado precisa puxar o celular, acessar o QR Code, entrar no link externo, analisar a petição, analisar o documento para depois retornar, isso representa, na visão deles, um trabalho adicional. E tem um caso agora que circulou recentemente, que até um advogado pediu que o magistrado, para acessar aquele conteúdo em vídeo, o magistrado tivesse que baixar um aplicativo específico, né, para poder acessar esse documento. Então, representou aqui claramente um entrave, né, criou obstáculos aqui na comunicação sem qualquer necessidade. Qual que é a chance, né, do juiz chegar lá, baixar um aplicativo específico, já começa a desconfiar, né, já tem essa desconfiança. Aí você ainda pede para baixar uma coisa específica, o cara não vai entrar, não tem a mínima condição do cara entrar. Mas eu achei legal também um dado aqui da pesquisa que uma das opções de respostas era aceito qualquer tipo de elemento visual, né? Que você estava perguntando quais elementos visuais não devem ser utilizados, né? E aí a gente disparou esse QR Code e os vídeos, mas 43,8%, 44% aceita qualquer tipo de elemento visual, né? Então a gente, assim, é uma aceitação muito boa em muito pouco tempo, né? Você citou 2019 como um marco assim da explosão do termo e da utilização mais abrangente aqui no Brasil, é muito legal. Em tão pouco tempo, a gente já tem um feedback tão grande assim, né? Então, Gustavo, realmente, né, nós tivemos aí uma aceitação boa, né? Depois na pergunta 8 nós vamos complementar, mas aqui já 43% dos magistrados sinalizaram então que aceitam qualquer tipo de elemento visual, né? Então, com exceção dos QR Codes e vídeos, que são os elementos que eles menos simpatizam, né? Tem um amplo espaço aí para poder utilizar esse recurso e, consequentemente, aprimorar cada vez mais a comunicação. E outro dado muito legal também é de que a maioria, assim, né, esmagadora mesmo, falou, né, e entendeu que a utilização desses elementos visuais, eles facilitam, né, mas desde que utilizados com moderação, que é uma preocupação também que a gente já vinha percebendo de algumas petições ou de algumas pessoas que, bem intencionadas, às vezes não estudaram tão profundamente o tema e começavam a utilizar algumas coisas que, assim, claramente, né, a gente já via que, poxa, tá faltando, não é esse a ideia não é colocar uma petição numa cor gritante, cheio de setinhas, cheio de ícones, com fonte grande, fonte pequena, negrito, tudo ao mesmo tempo, né? A gente, como tudo na vida, a gente tem que saber dosar isso, né? Então, esse ponto do questionário foi muito legal, porque também validou mais uma vez a nossa percepção, mas que, gente, a gente tem que usar com moderação. Então, tem que perceber aonde que a gente pode utilizar esses elementos visuais e não sair tacando isso em todas as petições à torta e à direita, né?
Exatamente, nós temos percebido, Gustavo, muitas petições aí circulando, né, que são realmente excessivas, né, abusam dos recursos visuais, né, com muitas cores, né. Eu gosto de dizer a expressão, se fazem um carnaval da petição, né, toda colorida, cheia de ícones, informações, e não necessariamente isso vai ter um resultado prático, né. Então a nossa pesquisa demonstra isso, que na visão da Magistratura Federal, o uso de elementos visuais facilita a análise da petição, desde que usado com moderação, né, esses ícones, então, ícones infográficos, fluxogramas, enfim. Então tem que ter um cuidado aqui, tem que ter um certo tato ao utilizar e manusear esses elementos, não usando, né, eles com excesso. Então essa pesquisa deixa claro isso, que os magistrados não simpatizam com esse uso excessivo de recursos visuais, que isso pode representar, às vezes, um entrave na própria comunicação. E vocês chegaram a fazer algum tipo de corte nesses dados para verificar se isso alterava de acordo com faixa etária? Nós fizemos um levantamento da faixa etária, mas no cruzamento final nós contemplamos as respostas como um todo, né? Não foi feita uma análise por faixa etária. Inclusive já nos pediram para fazer isso, né? Lançar só os resultados baseados na faixa etária, para ver se isso corresponde, né? Enfim, magistrados mais novos podem pensar de um jeito, magistrados mais velhos podem pensar de outro. Então nós devemos fazer agora, nos próximos dias, também lançar uma específica só em relação aos dados com a conexão com a faixa etária. E qual que é o seu palpite? Você tem um palpite? Você acha que os dados vão manter ou vai variar? Eu tenho palpite que isso não vai mudar muito, né? Apesar da questão da faixa etária, eu acho que vai ficar mais ou menos nessa mesma linha, talvez um pouco mesclado, mas eu acho que não vai afetar muito o aspecto da idade, né? Mas nós vamos saber agora quando isso for realmente tudo cruzado e divulgado novamente. Também acho que não. Acho que não deve variar muito não, viu? Posso estar equivocado também, mas acho que se variar, vai variar muito pouco. Porque é uma coisa generalizada mesmo. Eu acho que as pessoas estão mudando, estão vendo o potencial da utilização desses recursos e tá todo mundo gostando. Pelo menos com quem eu tenho perguntado, as pessoas estão muito empolgadas com essa nova possibilidade. Cara, vocês fizeram uma sacada que aí é o ponto para mim, é um dos pontos mais interessantes da pesquisa, que eu não sei se foi de propósito, provavelmente deve ter sido, mas é um recurso que se utiliza muito quando você faz pesquisa, que é fazer a validação das respostas anteriores, né? Você às vezes pergunta várias coisas e dependendo do assunto, a pessoa... a gente tem que ter em mente também, quando a gente está fazendo uma pesquisa, que as pessoas mentem, né? Todo mundo mente. Então, você tem que criar uma forma... Não estou dizendo que é o caso aqui, mas eu estou falando em geral, né, em pesquisa. Você tem que criar uma forma de checar e validar os dados que você perguntou lá atrás. E aí vocês chegaram numa pergunta que eu achei muito inteligente. Vocês colocaram 3 opções de petição ali, né? Uma petição A, que é a petição tradicional, a petição B, que é a petição mais tradicional, mas com alguns poucos recursos visuais, e uma petição C, que seria assim, a petição turbinada de recursos visuais, cheia de cores, e, enfim, quadrados, destaques, ícones, enfim, várias coisas. Todas as petições são muito interessantes, e aí vocês colocaram qual dessas opções mais te agrada na leitura e análise. Então, eu queria ouvir de você primeiro se isso foi realmente pensando em validar as respostas anteriores ou não, se foi simplesmente mais uma pergunta para ver realmente na prática como que seria a aceitação desses juízes com exemplos práticos e sair do campo mais abstrato. E segundo, o que vocês concluíram das respostas que foram dadas para essa pergunta? Perfeito. Bom, aqui eu acho que a finalidade foi dupla, tanto a validação quanto também a possibilidade de ilustrar isso para os magistrados, né? Porque às vezes eles estão vendo aqueles infográficos e fluxogramas sendo mencionados, mas não imaginam como uma petição ficaria. Até tem uns que devem ter recebido, e outros jamais receberam qualquer petição com elementos visuais, como a pesquisa demonstrou. E aqui nessa questão 9, nós mostramos então esses 3 modelos. E justamente a ideia foi fazer aqui um comparativo e no modelo C para ser bem gritante mesmo, né? A gente colocou muitos recursos visuais, algo bem carregado, poluído, para fazer esse comparativo. E aqui nos nossos resultados, né, os magistrados ficaram inclinados pelo modelo A e pelo modelo B. E aqui a gente tem também uma hipótese sobre isso, né, Gustavo? Porque assim, no momento que a gente apresenta apenas uma página de cada petição, não necessariamente, às vezes, o magistrado consegue perceber uma diferença na comunicação. Ele vai ver um aspecto estético, muitas vezes, mas na nossa pesquisa a gente entende que talvez se tivéssemos
apresentado 10 páginas de cada um desses modelos, o resultado teria sido diferente, porque o magistrado ia perceber página a página esse comparativo e poderia haver essa melhoria na comunicação. Então, como não é possível fazer isso em termos de survey, porque nós temos que juntar uma única imagem aqui no questionário, eles ficaram mais inclinados para o modelo tradicional, né? E o modelo B, que seria um modelo com alguns recursos visuais, uma certa diagramação, trazendo aqui uma comunicação um pouco aprimorada. Mas como a gente questionou aqui, né? Justamente a gente tem essa hipótese que se tivéssemos apresentado mais páginas de cada documento, nós teríamos tido um resultado diferente aqui nessa questão 9. Isso aí me surpreendeu muito, né? Porque, como você disse, 49% preferiram a petição da forma tradicional. E aí, para quem estiver acompanhando e quiser, eu recomendo demais baixar esse relatório final da pesquisa lá, como o Bernardo disse, no visulol.com.br. Então, letra A, 49%, que era a petição tradicional. B, era a petição tradicional com alguns recursos visuais, ficou com 40%, e essa petição mais arrojada e mais carregada ficou com 11%. Quando eu vi esse resultado, eu falei, poxa, será que então, por quê? Quando você olha a pergunta anterior, em que 77% haviam dito que a utilização dos elementos visuais facilita a análise da petição e tudo mais, mas na hora de votar, 49% prefere a petição tradicional, eu fiquei assim, pô, será que isso então é uma coisa mais teórica ou realmente essa hipótese que vocês levantaram de que as pessoas elas precisam caso a caso e analisar a petição de uma forma integral para entender o valor disso, que é o X da questão? Eu não sei, eu sinceramente não sei, tô doido para ver aí os próximos passos do grupo para entender se esse resultado ele vai ser replicável e se a gente vai ter como entender melhor esse resultado, porque a princípio eu fiquei meio assim, poxa, será então que isso é meio da boca para fora, eles gostam, mas na hora da prática eles ficam um pouco mais receosos e já estão acostumados com o modelo tradicional, apesar da diferença não ter sido tão grande, né, 49% para 40%, então assim... e a gente está falando aí de muito pouco tempo e tem essa hipótese de que realmente isso é muito subjetivo e depende muito do caso, porque tem casos que realmente você não precisa usar recurso visual, se ele for ali texto comum, tradicional, já vai resolver e fica muito melhor, né? Mas não sei, eu fiquei meio assim, aguardando cenas do próximo capítulo. E falando em cenas do próximo capítulo, quais são os próximos passos do grupo do Visulol? Não, excelente. Nós vamos agora aprofundar ainda esse ano também a parte qualitativa da pesquisa, né, que vai ser desenvolvida, e agora no primeiro semestre nós vamos conduzir essa mesma pesquisa quantitativa na Justiça Estadual. Então nós vamos aplicar as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos aos magistrados estaduais para ver se há depois uma diferença, né, Gustavo, entre magistratura estadual e federal, e no segundo semestre a gente vai conduzir essas entrevistas aprofundadas, mais mergulhadas, justamente para poder entender assim, algumas respostas pontuais aqui que nós tivemos, como a própria pergunta 9, agora que tu mencionaste, então, entender mais detalhes por que eles acham que chegam nesse resultado, e também a própria questão dos QR codes e vídeos, que a gente tem muita curiosidade para saber, né, se as nossas hipóteses vão se confirmar, né, que é a questão da insegurança do ambiente externo e também do próprio trabalho adicional que é necessário. Então, esses pontos vão ser agora aprofundados nessa parte qualitativa da pesquisa, e nós estamos aí também ansiosos para saber quais vão ser os resultados, né, práticos disso. Vou fazer a mesma pergunta. Qual é a sua opinião, o seu palpite? Você acha que vai variar ou a gente vai ficar mais ou menos nos mesmos patamares de resposta? Eu acredito que a pesquisa da magistratura estadual ela vai mais ou menos nessa linha da magistratura federal. Agora, talvez na pergunta 9 nós tenhamos aí um maior número de pessoas votando no modelo B, que eu acredito que seria o modelo assim, com parcimônia, né, com uso adequado de elementos. E o C a gente já estava até prevendo que não seria a opção mais votada, porque realmente ali houve um excesso mesmo de recursos visuais para fazer esse comparativo gritante, por assim dizer, né, para que os magistrados pudessem estabelecer bem a diferença. Legal. E quais que são assim, as expectativas agora das consequências dessa pesquisa? Né? Você já deve estar tendo aí um feedback das pessoas. Como que essa pesquisa já está sendo utilizada? Quais que são os próximos objetivos com esses dados? O que o grupo está pensando?
Bom, essa pesquisa está tendo uma recente repercussão, né? Nós saímos aí na Folha de São Paulo, uma matéria aí bastante expressiva, aí, trazendo as principais conclusões da pesquisa. Também já está saindo em alguns sites internacionais, né, estrangeiros. Então, a gente está tendo um feedback muito positivo, né? Os próprios magistrados têm se manifestado positivamente em relação aos recursos, e alguns já faziam de forma informal, né, Gustavo? Agora a pesquisa só trouxe essa validação de que, de forma geral, né, a magistratura federal simpatiza com os elementos visuais desde que usados com moderação, né? Um ponto importante aqui na nossa conclusão. Então, nós vamos avançar muito nesse sentido, né? Nós vamos continuar fazendo agora as atividades do grupo. O grupo já se reuniu essa semana para organizar os trabalhos. Nós estamos aí com 3 grupos lotados de WhatsApp, de pessoas querendo participar, interessadas, então tem muita coisa que vai ser desenvolvida ao longo deste ano. Vamos manter essa linha também de palestras semanais com convidados, para que o grupo se mantenha permanentemente atualizado, e vamos avançar na pesquisa. A gente quer muito analisar também os tribunais superiores, né, Gustavo? A gente começou ano passado essa pesquisa, mas não concluímos, porque teve ali mudança também de ministro, né, no STF, a própria nova direção ali do STJ. Então, nós estamos agora, vamos refazer essa pesquisa agora, complementar ela, e também devemos divulgar os dados aí o mais breve possível, para que possamos também entender a visão dos tribunais superiores sobre esse tema. Maravilha. E um ponto muito legal também é que a própria pesquisa ela ficou muito bonita, né? Foi desenvolvida aí pelo pessoal do Vila, do Alexandre Zavaglia, que também já esteve aqui no podcast. E assim, tá muito legal, tá muito bonita, os dados estão muito claros, muito bem feita. Parabéns aí pelo trabalho de todo mundo aí. Repasse os meus parabéns para todo mundo do grupo, que eu vi que realmente foi um trabalho assim extenso, muito bem feito e que demandou muitas horas aí de todo mundo. Inclusive, eu vi no LinkedIn que vocês estão aí também com inscrição aberta para quem quiser fazer parte do grupo novamente, né? Vocês estão fazendo uma outra chamada, né? Isso, nós abrimos as inscrições para o grupo, né, para a edição aí de 2021, e esse ano nós fizemos aí um formato diferenciado, abrangendo três recortes, né? A parte da pesquisa, a parte dos estudos e também a parte de conteúdos. Então, é um grupo específico para quem quer se dedicar na pesquisa, agora com a magistratura estadual, um segundo grupo dedicado àquelas pessoas que não querem participar da pesquisa, mas querem estudar o tema, se manter permanentemente atualizados, trocar experiência, e um terceiro grupo só para reunir materiais, links, PDFs, livros, materiais que sejam relacionados a Visual Law e Legal Design. A gente teve essa preocupação também de criar um grupo específico sobre isso, até para não poluir, né, o grupo de estudos, né? A gente sabe muitas vezes hoje em grupo de WhatsApp tem muitos links circulando o tempo todo, fica um fluxo muito grande de informações, a gente até se perde em alguns momentos. Então, a gente criou esse grupo específico só para compartilhar esses materiais. Tem uma pasta Drive já do grupo, que estão reunindo ali e-books, né, materiais complementares, para que todos possam ficar atualizados e sempre em constante diálogo sobre esse tema. E vocês chegaram a pensar em compartilhar isso com pessoas de fora do grupo? Porque, assim, também tem poucas iniciativas, né? Acho que a expoente mesmo é a Margaret Hagan, que você citou, que é dos Estados Unidos, e aqui no Brasil eu também desconheço algum local, um blog, um site, né? Uma comunidade mesmo forte que disponibilize isso ao público e faça como se fosse uma coletânea desses materiais. Vocês têm interesse futuramente, ou pelo menos daqui a algum tempo assim mais curto, ou num médio, longo prazo, não sei, de disponibilizar esses materiais que vocês estão acumulando? Porque esse trabalho de pesquisa e essas palestras aí que tem dentro do grupo que eu mencionei são muito ricas, né? E imagino que vocês já devem ter um acervo gigantesco. Tem essa perspectiva de compartilhar isso? Sim, até inclusive 2 pessoas do grupo já sugeriram isso, né, de criarmos então uma plataforma, um site que possa reunir todo esse material. Então nós vamos desenvolver isso ao longo deste ano e deve ser aberto em breve para toda a comunidade jurídica que queira ter acesso a esses materiais, né? Então, para a gente poder construir junto esse tema e explorar todas as ramificações existentes, né, e a partir daí a gente construir cada vez mais o legal design visual law aqui no país. Legal. E enquanto ainda não tem esse local único aí, tem algum conteúdo que você indique para as pessoas que estão interessadas em pesquisar mais sobre Visual Law, algum site que você direcione, algum livro, alguma coisa nesse sentido? Hoje nós temos a maior referência, seria a própria obra da professora Margaret Hagan, né, que é um livro aberto, escrito todo em inglês, não tem tradução para o português até o momento. Então, recomendo que o pessoal que se interesse sobre esse tema possa ler esse material.
Também aqui no Brasil nós temos alguns e-books que saíram, né, sobre esse tema, e-books assim gratuitos, alguns deles são pagos, e tem agora a obra que saiu recentemente pela revista Tribunais, que é a obra que é organizada por mim e pela Ingrid Oliveira, que traz aí artigos dos nossos pesquisadores do grupo, né? Então são artigos de vários recortes, então tem a parte de direito civil, direito empresarial, direito até espacial nós temos ali, né, as conexões. Então uma obra que está muito legal mesmo, porque, como eu tinha mencionado mais cedo, ela traz ali facilitações gráficas, né, ilustrações para facilitar a compreensão dos temas, e também, antes de cada artigo, uma folha de rosto ali que sintetiza as principais informações. Tudo foi pensado, né, Gustavo, para trazer a melhor experiência possível de leitura e para que as pessoas realmente compreendam esse tema na sua essência. Eu uso hoje o LinkedIn bastante, né, o Instagram eu tenho trazido conteúdos diariamente, né, com até cases de visual law e legal design aqui no Brasil, então o pessoal pode me seguir nessas redes sociais, e também tem o meu site, que é bernardoazevedo.com, lá tem uma aba lá com mais de 35 textos sobre legal design e visual law, então o pessoal que tiver interesse em saber mais, lá tem os cases brasileiros, tem algumas partes mais conceituais, e também aspectos práticos, tudo mesclando, e que o leitor possa compreender ao máximo esse tema e possa já aplicar no dia a dia, né, começando com petições, com contratos e melhorando cada vez mais a comunicação. Maravilha, Bernardo. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Ficou muito legal essa pesquisa. Recomendo demais que, mesmo que você já tenha escutado esse podcast, você dê uma olhada no material, entre no site lá, visualaw.com.br e baixe a pesquisa para vocês verem que ficou muito legal. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer aqui estar participando mais uma vez do teu podcast. Sempre um prazer estar aqui mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado do material e estou à disposição aí para um futuro retorno. Vamos ver quando tiver mais alguma pesquisa nova, alguns resultados. Vai ser um prazer também participar. Valeu, Bernardo. Os microfones estão sempre abertos aqui para você. Um grande abraço. Um abração. Até mais. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.